Hoje é um dia de muita emoção, gente. Primeiro eu recebo o Gilvan Bueno. Aí agora eu vou receber, vocês vão ver aqui já quem é que vai trazer os destaques do mercado de hoje. Não é o Fernando Nakagawa, olha quem é. Muriel Porfírio, bem-vinda, Muri, muito bom te receber aqui. Muriel está tomando conta da lojinha porque Fernando Nakagawa foi esquiar na Suíça. Foi passar frio na Suíça. Foi passar frio, mas foi também tirar uma onda nas montanhas, né, Muriel? Mentira, ele foi cobrir o encontro de Davos, do Fórum Econômico Mundial. A gente já vai trazer detalhes disso. Muriel, te passo a bola, minha querida. Como foi a abertura dos mercados nessa semana? Muito boa noite para você. Eu ia falar boa tarde porque já estou acostumada aqui com o fechamento, com o CNN Money News. Uma boa noite para todo mundo que está com a gente aqui. Um prazer estar no Hora H com você, Thaís, com quem está nos acompanhando. Bora ver então como é que fechou o dia de hoje os mercados aqui no Brasil, começando por aqui. Já venho te mostrar, pessoal, que hoje especificamente a gente teve um cenário que as bolsas americanas todas ficaram fechadas, Treasuries também, porque hoje é feriado de Martin Luther King Jr. Feriado por lá, bolsas fechadas por lá, o que significa que por aqui, gente, a gente tem um dia de pregão com liquidez baixa, liquidez reduzida. E o que isso significa? Estamos falando de gente comprando menos, gente vendendo menos também. O Ibovespa, gente, ficou andando de lado, como a gente fala no mercado. Nem caía muito, nem subia muito durante quase todo o pregão e aí fechou assim, muito próximo da estabilidade, com essa leve alta de 0,03%, 164.849 pontos. Foi assim que fechou, bem distante daquelas altas históricas da semana passada. Ibovespa chegou a tocar os 165 mil pontos no dia de hoje, mas não conseguiu segurar. E até lembro, tá? No dia de hoje a gente teve destaque para Petrobras, que conseguiu também se manter durante o dia com leves altas na esteira do petróleo. Portanto, tanto ações preferenciais quanto ações ordinárias da Petrobras ficaram em alta no dia de hoje. E a Vale, gente, operou em queda durante quase todo o pregão, assim como mineradoras que foram influenciadas pelo minério de ferro lá na China, em Dalian, que hoje pela manhã fecharam todas com queda de mais de 2%, minério de ferro, e aí isso acabou pesando bastante para as mineradoras. E o nosso dólar, hein, gente? Vemos o dólar, no fim das contas, se desvalorizando frente ao real, fechando com essa leve queda também de 0,16%, mas quero lembrar, pessoal, que oscilou bastante, tá, no pregão de hoje. A gente teve um dólar que estava 5,34, chegou a tocar a mínima do dia, máxima foi 5,38 e aí fechou bem no meio aí, R$ 5,36 foi como fechou o dia de hoje num pregão de baixa liquidez. E quero lembrar vocês, inclusive, bora olhar a próxima arte aqui para a gente entender um pouco sobre o que aconteceu com o mercado e o que movimentou o mercado, porque a gente teve esse índice aqui, S&P 500 VIX. O que é esse índice? Para o mercado, é o índice que mede a volatilidade do mercado, ou que muita gente chama como índice do medo. O índice do medo, gente, disparou no dia de hoje, chegou a subir mais de 22%, fechou com uma alta de 18,79%. No número de pontos até foi baixo, tá? Em torno aí de 18 pontos, mas a alta foi significativa no dia de hoje, quase todo o pregão em alta. E aí, apesar então das bolsas americanas estarem fechadas, a gente viu o VIX, esse índice do medo, trabalhando, olhando para os futuros americanos. E tudo por causa do quê? Da apreensão em torno de questões geopolíticas, principalmente envolvendo Donald Trump e Groenlândia. Donald Trump, que nesse fim de semana a gente tem acompanhado por aqui, na CNN Brasil também, tem falado que vai taxar os países que forem contrários à anexação da Groenlândia e, por outro lado, a União Europeia tem trabalhado já com a possibilidade de taxar os países, no caso, taxar os Estados Unidos como forma de retaliação. E aí, diante desse cenário, o índice do medo disparou no dia de hoje, mesmo com as bolsas americanas fechadas, tá? E aí, o que acontece, gente? Índice do medo dispara quando o medo começa a aumentar. Todo mundo vai para a proteção. Qual que é a proteção aqui? Ouro e prata, nesse caso. A gente teve uma alta grande de ouro, subiu 1,77%. Chegou, lembrando, semana passada, com as primeiras questões envolvendo Groenlândia, o ouro chegou a disparar mais de 2% semana passada. Hoje subiu 1,7%. Nos 4.676 pontos, pessoal, 4.676 dólares por onça Troy, um valor altíssimo, muito perto da máxima histórica. Portanto, o ouro nunca foi
tão caro como nos dias atuais. E a prata, que também subiu muito forte, prata tem liderado esses ganhos, subiu 6,49% nos 94 dólares nesse caso. Esse foi o desempenho que a gente teve de prata, de ouro, com essa apreensão, esse medo que vai surgindo no mercado. Todo mundo corre para essa proteção, para ouro, para prata, porque são riquezas de reserva há milênios e que não dependem da saúde financeira, por exemplo, de mercados, não dependem da saúde financeira especificamente de governos e também de empresas. E foi esse o cenário por aqui. Claro que a gente vai acompanhar o que vai acontecer ao longo das próximas semanas e o quanto que isso pode movimentar. Será que o pessoal vai continuar correndo para ouro, para prata, para proteção diante de tanto medo e tanta apreensão com as questões geopolíticas, Thaís Herédia? Eu acho muito preocupante e assustador, sabe, Muriel, nesse momento em que os Estados Unidos, que sempre foram o porto seguro dos investimentos, né, e do capital, deixarem de, assim, não existe nada no mundo que consiga substituir os ativos financeiros, os produtos financeiros, na verdade, que a economia americana é capaz de oferecer, né? Então, realmente é bastante preocupante. Essa subida do índice do medo é uma antecipação de como os mercados podem operar amanhã, a depender das tensões que Donald Trump provocar.